Essa Champions tá cheia de surpresa, não é mesmo, pessoal? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora. E nós vamos fazer um resumo agora de forma bem rápida, todos os 8 jogos que vão acontecer, falando de cada time um pouquinho, tá? E eu quero que vocês participem também, concordando ou discordando, pode ficar à vontade, porque o que eu vou falar aqui são os meus palpites, de acordo com aquilo que eu assisti nessa temporada e principalmente nessa Champions, tá ok, pessoal? No primeiro jogo, nós vamos ter Galatasaray e Liverpool. Como vocês devem ter visto, pessoal, o Liverpool tá fazendo uma boa Champions, ele passou entre os 8 na fase de liga, já o Galatasaray sofreu para passar por uma Juventus com um jogador a menos. Não sei se vocês lembram, mas o Galatasaray fez um bom jogo em casa e perdeu para a Juventus no jogo da volta na casa da Juventus, e a Juventus tendo um jogador a menos. E mesmo assim o Galatasaray perdeu e quase ficou fora dessas oitavas. Então eu creio que o Liverpool ganha os 2 jogos e passa com facilidade. Mas vamos já para o outro. Nós vamos ter também, pessoal, ainda na terça-feira, Atlético de Madrid e Tottenham. Atlético de Madrid passa ganhando os 2 jogos com facilidade. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Tottenham está na 16ª posição da Premier League, está lutando para não cair. Então eu acho que o Atlético de Madrid passa com facilidade, ganhando os 2 jogos. Ainda na terça-feira, nós vamos ter Barcelona e Newcastle. Também acredito que o Barcelona passa com facilidade pelo Newcastle. Claro, pode haver uma surpresa ali do Newcastle tentando o jogo em casa, conseguir o empate, pode ser, mas eu acredito que o Barcelona passa de forma até tranquila. Atalanta e Bayern de Munique. Então, a Atalanta é um time que realmente eu gosto de assistir. Eu assisti quase todos os jogos dela nessa Champions League. Mas vai enfrentar o Bayern, né, gente? E o Bayern é o Bayern. Não tem nem como a gente acreditar que a Atalanta pode passar. Pode ser que passe, mas o Bayern aqui é franco favorito para passar. Sempre que tiver um jogo contra o Bayern, gente, quase 90% das vezes ele é favorito. Até quando ele está enfrentando grandes times, como por exemplo o Chelsea, PSG, porque o Bayern ele tem uma consistência que não é de se ver em qualquer clube, não. Bayern Leverkusen e Arsenal. Como eu já postei aqui um vídeo pra vocês, na minha opinião, o Arsenal é o melhor time da temporada, tá praticando o melhor futebol, é o líder da Premier League. Até o momento desse vídeo que eu tô gravando no domingo, ele já ganhou o último jogo dele contra o Chelsea e tá ainda mais longe do Manchester City. Durante toda a fase de liga da Champions League, ele liderou e com muita facilidade. Então, pra mim, o Arsenal hoje é o time a ser batido. E o Leverkusen, claro, sendo um time alemão, é um bom time, mas acredito que não passa pelo Arsenal. Bodo Glimt Sport de Portugal. Gente, Bodo Glimt já ganhou nessa Champions League do Atlético de Madrid, já ganhou do Manchester City e já ganhou também da Internacional de Milão. Foi inclusive contra a Inter que ele passou nos jogos agora que tem essa fase eliminatória antes das oitavas, né? Então é um time realmente que é uma surpresa. Não seria tão surpresa assim se eles conseguissem passar pelo Sporting, mas eu creio que eles já chegaram até onde eles deveriam chegar. Então eu creio que daqui dessa fase de oitava de final o Bodo Glimt não passa mais, mas com certeza já é muito longe para aquilo que vocês nunca imaginaram ter conseguido chegar a mais oitava de final, né? É um time desconhecido do norte da Noruega e conseguiu estar lá. Então eu acredito que realmente se eles saírem agora, eles já saem com cabeça erguida, tá? Agora sim, pessoal, esses últimos 2 jogos que eu deixei pra vocês, acredito que são os mais aguardados das oitavas de final, PSG contra o Chelsea e Manchester City contra Real Madrid. Acredito que esses vão ser os 2 jogos mais assistidos e acredito que também vão ser os mais disputados. O Chelsea se classifica ganhando um jogo e perdendo outro, mas fazendo um saldo melhor. Então, na minha opinião, claro, vocês podem discordar e também não tem como chutar uma coisa certa, porque a gente está falando do atual campeão, né, da Champions League, o PSG. Apesar de estar oscilando bastante, como sempre oscilou, na verdade, ele conseguiu ano passado também chegar à final, indo para essa fase de repescagem. Então não tem muito o que falar, mas eu acredito que o Chelsea tem um pouco de favoritismo sim nesse jogo contra o PSG. E Real Madrid contra o Manchester City. Aqui o negócio não tem. O Manchester City tá jogando melhor, o Manchester City tá mais estável, mas é o seguinte, se tratando de Champions League, nunca a gente pode dar o Real Madrid como morto. O Real Madrid e o Manchester City estão se encontrando em todas as Champions League agora, então tá sendo muito, às vezes um passa, às vezes outro passa. Eu não sei se o Mbappé vai conseguir jogar contra o Manchester City, certo? Então só o Vini Júnior, sem Bellingham, sem Mbappé, fica mais difícil. Então eu acredito que sim, se eu fosse chutar, se eu fosse apostar em colocaria o Manchester City, por estar mais uma estabilidade melhor, por estar ali com uma boa posição na Premier League, lutando contra o Arsenal ali para ser campeão. E o Real Madrid tá com esses problemas, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bellingham e o Mbappé estão contundidos, né? Estão lesionados. Então, eu coloco ali, sim, o
Manchester City como favorito. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido, bem curto, inclusive é o primeiro vídeo do nosso canal, então se inscreva aí, porque realmente nós vamos fazer sempre essas análises, sempre pontuar aqui, e eu quero muito debater com vocês a respeito de o que cada um de vocês acha, tá ok? Então se inscreva no canal e te encontro no próximo vídeo.